Olá, tudo bem? Eu sou o Sensei Wendel Coelho e hoje você vai saber quais as mudanças que o Karatê pode trazer na sua vida. Se você está curioso, fique até o final. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, dê seu like e compartilhe com as pessoas mais importantes da sua vida. Bom, sabemos que as mudanças elas são extensas e abrangentes. Então nesse vídeo eu vou dar apenas uma questão onde o Karatê influencia essa mudança. É claro que existem outras, mas eu só escolhi uma para iniciar esse tipo de assunto. Dentro do aspecto mudar, ou seja, ir de um ponto A ao ponto B, sabemos que isso pode ser tanto proposital ou consequente a algo que você está fazendo. A gente bem sabe que a gente nasce e morre sempre em fase de crescimento, sempre em fase de evolução, e portanto um dos aspectos disso é a mudança. Quando criança, nos comportamos de um jeito, como adolescentes de outra forma, adulto e assim por diante. E uma das questões mais importantes durante todo esse processo é a questão do autocontrole, referente ao assunto de hoje. Então vamos lá. Segundo o Wikipedia, diz o seguinte sobre o autocontrole. Autocontrole é a capacidade de controlar as emoções e os desejos. É a capacidade de gestão de uma pessoa para o seu futuro. Ou seja, um dos primeiros aspectos que a gente pode considerar sobre o autocontrole é a questão da emoção, é aquilo que sentimos durante aquela situação. E sem dúvidas nenhuma que um dos sentimentos, uma das emoções que mais é vista no dia a dia nas pessoas é o sentimento da raiva. Seja ela pequena ou seja ela uma grande raiva. Por exemplo, eu duvido que você nunca tenha passado por isso. Você está lá na sua casa e aí você vai e chuta a quina do sofá com o dedinho do pé. Meu Deus do céu, como isso dói! É verdade? Então ali naquele momento você sentiu um pouquinho de raiva, não foi? Outra situação também é quando você está na escola, num trabalho ou alguma coisa do gênero, algum lugar onde você tem amigos, né, ou pessoas que te conhecem, e essa pessoa fala ou faz alguma coisa que te irrita, que te incomoda profundamente. Naquele momento, vai me dizer, você vai pensar alguma coisa que traz esse sentimento de raiva, essa incomodação, que naquele momento você pensa, se eu tivesse poder, eu faria... Mas aí que tá, você tem esse poder, mas não de fazer alguma coisa contra essa pessoa, mas o poder disso não afetar você. E o nome disso se chama autocontrole. Mas quando tá tudo bem, é fácil, todo mundo tem e todo mundo consegue ter autocontrole quando tá tudo bem. A questão é quando não está tudo bem, quando a situação ela é desfavorável, ou seja, ela é contra o que você está acostumado. Nessa situação sim, que a gente encara e enxerga essa questão do autocontrole. Como eu estou reagindo diante daquilo que me causa uma emoção negativa. Então, nesse momento eu quero que você reflita sobre uma situação negativa que acontece no seu dia a dia, ok? Então eu separei aqui para vocês alguns motivos pelos quais o Karatê vai te ajudar a melhorar esse tipo de situação onde você precisa ter o autocontrole, tá? Onde o Karatê vai te dar ferramentas para você conseguir isso. Dentro do Karatê, existem algumas qualidades que você precisa adquirir, você precisa criar ou você precisa aprimorar para que você consiga de fato evoluir dentro do Karatê. Uma das qualidades que se faz necessária dentro do Karatê é a questão da paciência. A gente sabe que dentro do Karatê existe a luta, existem comportamentos que podem ocasionar agressividade. Então, em determinados momentos, se você não tem um autocontrole de si, ou você vai machucar alguém, ou você vai se machucar. Então é necessário que naquele momento de ação, você se torne uma pessoa de autocontrole. Uma outra questão é a questão do perdão. Desde a faixa branca até a faixa preta e assim por diante, uma das questões que mais acontece dentro do Karatê é a questão do erro. Eu vou dizer aí pra vocês que, de 90% a quase 100% do que acontece dentro do Karatê é erro. O faixa branca, ele vai ter muitos erros, porque ele não sabe o que está fazendo ainda, ele está aprendendo. E o faixa preta, mesmo sabendo daquilo que ele tem que fazer, às vezes ele não consegue fazer. Então, durante esse processo, se ele não aprende a se perdoar diante dessa situação, ele não consegue evoluir. Se ele não assume que ele errou, como ele vai corrigir o erro dele? Então, diante disso, ele começa a praticar o autocontrole. Em determinadas situações, você vai errar, a outra pessoa vai errar, e você precisa entender que aquilo faz parte do processo. Eu erro, as pessoas erram. Então, a partir desse momento, eu começo a não me importar mais com o erro, e sim com a solução. O que eu vou fazer para conseguir solucionar aquele erro ou aquele problema?
E uma última questão em relação ao autocontrole é a questão que automaticamente, quando você tem essa paciência, quando você entende que você erra, você cria autoanálise. Ou seja, muitos momentos dentro do karatê eu vejo os alunos, isso aconteceu muito comigo, mas com os alunos agora eu consigo ver isso também, que é a questão que o aluno chega de uma forma na aula, ou seja, ele pode estar com raiva, ou ele pode estar com preguiça, ou ele pode estar triste, ou alguma coisa do gênero que ele não está acostumado, não quer estar daquele jeito. E aí ele faz o treino do karatê, ele começa a praticar, no começo fica meio ruim, mas ele vai se soltando, vai se entregando na aula do karatê. E quando você vai ver, durante o processo da aula, até o final da aula, ele está de uma maneira completamente diferente de quando ele chegou. Então ele percebe, a partir do momento que ele tira da cabeça aquilo que muitas vezes está atrapalhando, faz o treino karatê, ele sai de uma outra forma, de uma forma muito melhor. E isso é a questão do karatê, essa é a maior vantagem e ferramenta do karatê. A pessoa perceber que depende dela para que ela possa mudar. Meu querido, minha querida, se você é criança, se você é jovem, se você é adulto, se você é senhor, se você é idoso, não interessa. Se você é uma pessoa que sente raiva constantemente, você necessita praticar o karatê. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Tem que praticar o karatê hoje. Tome essa decisão de começar a praticar o karatê, ok? Eu tenho certeza que haverá um antes e um depois de treinar o karatê. Esse foi o vídeo de hoje e você? Já passou por alguma situação onde você teve que ter esse autocontrole? Conta aí pra gente nos comentários. Se você não viu o vídeo da semana passada, onde eu falo qual é a diferença entre o karatê tradicional e o karatê esportivo, pelo amor de Deus, não esquece de clicar nesse card que você vai ser transportado para esse vídeo e lá você vai ter essas informações.